Fala galera, beleza? Eu sou o Rodrigo Cardoso do canal Vlog de TI e eu decidi começar a postar conteúdo sobre o Windows Server aí no canal. Então, para iniciar o conteúdo de Windows Server, nós vamos fazer o download de uma versão do Windows Server 2016. A versão que nós vamos utilizar é uma versão de teste. Ela funciona por 180 dias e ela já é ativada automaticamente assim que o computador, que o servidor é conectado na internet. Então, conectou, ele já faz a ativação automática da licença e vai funcionar por 180 dias para testes, sem nenhum tipo de limitação. Então, vamos ao navegador, vamos entrar no Google e fazer a seguinte pesquisa. Windows Server 2016 Evol, que seria o Evaluation. Vamos apertar o Enter e aqui verifiquem se é o domínio da Microsoft, microsoft.com/ptbr, Evol Center e Evol Windows Server. Eu vou abrir esse link. Nesse site aqui, nessa central de teste, existem várias versões, não só o Windows Server 2016. Inicialmente, nós vamos começar pelo 2016. O tipo de arquivo de avaliação que nós queremos é o ISO. Por quê? É um tipo de arquivo que eu posso colocar num pendrive, eu posso colocar em uma mídia, ou eu posso inicializar uma máquina virtual, emular o drive de CD e fazer a instalação usando esse arquivo ISO. Então, seleciono aqui ISO, clico em continuar. E aqui ele vai pedir vários dados. Eu vou cobrir aqui os campos porque eu vou colocar os meus dados reais, tá? Você pode clicar simplesmente em continuar e aí ele vai mudar o menu e agora ele vai pedir para selecionar o idioma. O Windows Server 2016, ele só permite o download em inglês e alguns outros idiomas que não têm o português incluso. Mas vamos baixar aí em inglês e depois eu vou mostrar para vocês como fazer a atualização, como traduzir, na verdade, o sistema. Então eu vou colocar aqui em inglês e vou colocar em baixar. Ele já abriu a janela de downloads, já está aqui o Windows Server 2016, Data Center e o número da build 14393. No caso, eu vou mudar minha pasta aqui, vou colocar na pasta de downloads e vou clicar em salvar. Agora nós vamos precisar iniciar o VirtualBox. Já tem um vídeo aí no canal, eu vou colocar no card aí em cima no canto do vídeo, mostrando como fazer o download e a instalação do VirtualBox para que esse vídeo não fique muito longo. Então eu já vou abrir aqui o VirtualBox. Bom pessoal, vou só mostrar o cenário para vocês que eu tenho aqui e falar de alguns recursos que nós precisamos para o laboratório. No meu caso, eu vou trabalhar em um ambiente totalmente virtual. Eu tenho aqui um Core i7 2600 com 16 GB de memória RAM instalada. Então, por isso, eu vou conseguir trabalhar com um ambiente totalmente virtual. Mas se vocês não tiverem um ambiente totalmente virtual, vocês podem pegar, por exemplo, um i3 com no mínimo 4 GB de memória RAM. Apesar de ser pouco, dá para entender, dá para trabalhar com algumas coisas, porém alguns recursos como Hyper-V, por exemplo, ou WSUS, dependendo da quantidade de atualizações que você configurar para fazer o download, esse requisito de memória pode aumentar para 8, 12 ou até 16 GB de memória RAM. Mas inicialmente, com muitos dos recursos, nós conseguimos entender em laboratório com apenas 4 GB de RAM. Mas se você conseguir colocar 8 GB, vai ser melhor. Então eu vou fechar essas janelas. E aqui no VirtualBox nós vamos criar a nossa máquina virtual. Vou clicar aqui em novo. Eu vou colocar aqui Windows Server 2016. Ele já reconhece aqui automaticamente, já muda o tipo do sistema operacional, a versão na verdade, o tipo é Microsoft Windows. Vou clicar em próximo. E ele vai me perguntar a quantidade de memória RAM. Eu vou colocar inicialmente 4 GB. Se for necessário, eu aumento posteriormente. Vou clicar em próximo. Disco rígido. Eu vou manter a opção padrão, criar um novo disco rígido virtual agora. Vou clicar em criar. Tipo de arquivo de disco eu vou deixar padrão também, VDI, próximo. E aqui temos duas opções, dinamicamente alocado e tamanho fixo. O tamanho fixo ele tem um melhor desempenho, mas ele já vai ocupar todo o espaço no meu disco. Então se eu colocar 50 GB de tamanho fixo, quando eu clicar em próximo ele já vai ocupar 50 GB do meu HD. Mas o desempenho vai ser melhor. Se eu colocar dinamicamente alocado e criar um arquivo de 50 GB e eu ocupar a instalação, quando eu terminar, ela usar 10 GB, eu vou ter 10 GB de uso do meu disco e 40 GB que vão estar livres no meu HD, mas eles vão estar disponíveis na minha máquina virtual para que o HD dessa máquina cresça. Então, por enquanto, eu vou trabalhar com o dinamicamente alocado. Vou clicar em próximo. Eu posso clicar aqui nessa pastinha com uma seta para cima e selecionar um local diferente, um HD diferente, uma pasta diferente. Como eu vou manter padrão, eu vou clicar em cancelar e eu posso escolher o tamanho do meu disco. Eu vou manter em 50 GB mesmo e vou clicar em criar. Aqui eu já tenho a minha máquina virtual na lista de máquinas. Eu vou selecionar ela e vou clicar aqui nesse botão configurações. Eu vou clicar aqui na opção sistema, processador e eu vou aumentar a quantidade de núcleos de processadores.
No meu caso, como eu tenho um i7, o i7 é um processador que tem 4 núcleos e 8 threads. E o VirtualBox só me permite definir para a máquina virtual a quantidade de núcleos reais que o processador tem. Se você tiver com um i3, por exemplo, que é 2/4, ele só vai permitir 2 processadores. As threads ele não pode alocar. Que aqui em restrição de execução, eu vou diminuir aí para 70%. Isso significa que a minha máquina virtual só pode usar até 70% do meu processador. Aqui em armazenamento, temos a controladora SATA, o HD virtual, e aqui temos uma opção escrito vazio. Eu vou clicar em cima dessa opção vazio, vou clicar aqui em cima desse disco e vou selecionar arquivo de disco óptico virtual. Agora eu vou lá na minha pasta de downloads e vou apontar para a minha ISO. Eu vou clicar aqui 2 vezes em cima do meu arquivo ISO e agora eu vou para a minha aba de rede. Aqui na parte de rede eu vou colocar placa em modo bridge. A placa em modo bridge vai permitir que essa máquina virtual se comunique diretamente com qualquer máquina na rede. Ela vai funcionar como se fosse uma máquina física com um cabo de rede conectado no meu switch realmente. E aqui em nome ele vai mostrar o nome dos seus adaptadores físicos. Na minha máquina eu tenho esse Intel 82579LM Gigabit, que é a minha placa onboard, e eu tenho uma 520TX da D-Link adicionada também. Eu vou deixar aqui no padrão e vou clicar no OK. Agora eu vou selecionar a minha máquina virtual e vou clicar em iniciar. Aqui ele já iniciou a minha máquina virtual, ele já deu boot através da imagem ISO e aqui é a primeira tela da instalação. O idioma de instalação só tem o inglês, embaixo temos a configuração de tempo e local, aqui eu posso colocar português Brasil e o idioma do meu teclado, eu vou colocar ABNT2, português, e vou clicar em Next. E agora eu vou clicar aqui nesse botão Install Now. Aqui nessa tela eu posso escolher a versão do sistema operacional que vai ser instalado. Eu tenho a versão Standard e a versão Data Center. E dentro dessas duas versões, eu posso escolher duas opções. Essa opção com Desktop Experience é com interface gráfica. Se você selecionar essa aqui, que não tem nada escrito, você vai instalar a versão Core, que não tem interface gráfica, é tudo na linha de comando. Então no meu caso eu vou colocar aqui a versão Data Center, Desktop Experience, e vou clicar em Next. Nessa tela ele está informando os termos, eu vou colocar que eu aceito os termos da licença e clicar em Next. Aqui eu preciso selecionar se a minha instalação vai ser uma atualização ou uma instalação personalizada. Eu vou clicar aqui em Custom. Ele reconhece o drive 0, espaço não alocado, tamanho total e tamanho disponível. Eu vou clicar uma vez aqui em cima dessa unidade e vou só clicar em Next. Ele já vai fazer o particionamento automático e já vai começar a fazer a cópia dos arquivos e todo o processo necessário para fazer a instalação do sistema. Como vocês viram aqui, ele mostrou uma mensagem informando para pressionar qualquer tecla se quisesse dar boot pelo CD. Ali naquela tela não precisamos pressionar nada, deixamos passar direto para que ele dê o boot a partir do HD virtual e prossiga com a instalação do sistema operacional. Depois que a nossa máquina virtual reiniciar, o sistema vai pedir para cadastrarmos uma nova senha. Nós vamos observar aqui username da administrator, isso vai ser muito importante porque o usuário não vai ser administrador, e sim administrator. Isso porque a versão de avaliação não tem disponível a versão Português Brasil para download. Eu apertei o Enter aqui só para vocês verem essa mensagem que informa que existe um nível de complexidade para a senha. Então eu preciso colocar uma senha com letras maiúsculas, letras minúsculas e números. Eu vou definir minha senha. Vou repetir no campo de baixo. E vou clicar em Finish. Depois que eu definir a senha, ele já me mostra a tela inicial, pedindo para mim apertar Ctrl Alt Delete para logar no sistema. No VirtualBox, para a gente conseguir executar, enviar o comando de Ctrl Alt Delete, nós vamos pressionar a tecla Ctrl direito mais Delete. Ou de maneira alternativa, podemos vir aqui em Entrada, Teclado, inserir Ctrl Alt Delete, que aqui ele já está mostrando exatamente o atalho, Host mais Del. O Host vai ser uma tecla especial para executar alguns comandos na VM, ou para sair da VM, por exemplo. Ela é informada aqui no canto direito da janela da máquina virtual, no caso, Right Control. Então eu vou apertar aqui o Ctrl Delete, e aqui ele já pede a senha.
Como é a primeira vez que eu estou logando, ele está preparando algumas coisas no sistema, carregando o perfil e etc. Então o login vai demorar um pouco mais. Aqui no canto direito ele está perguntando se eu quero que o meu computador, o meu servidor, seja descoberto pela rede, por outros dispositivos na rede. Eu vou colocar em não, e qualquer coisa que eu precisar liberar para a rede depois, eu faço manualmente. Quando o Windows Server é iniciado, ele mostra uma tela de gerenciamento do servidor, que é essa tela, e nós vamos utilizar bastante essa tela para fazer adição e remoção de recursos no Windows Server. Inicialmente eu vou fechar essa tela, e a primeira coisa que nós vamos fazer depois de finalizar a instalação é adicionar o CD dos adicionais de convidado do VirtualBox. Isso vai permitir um melhor desempenho da interface gráfica e dependendo da versão do sistema que você estiver utilizando, você não consegue sair da máquina, você tem que ficar apertando o host ali, a tecla, no caso, o Ctrl direito, toda vez que você quiser sair da máquina. Então eu já cliquei aqui na opção Dispositivos, Inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Agora eu vou abrir o explorador de arquivos. Vou clicar aqui em This PC e aqui CD Drive, VirtualBox Guest Editions. Eu vou clicar duas vezes e vou clicar nesse aqui, VBox Windows Editions. Não no MD64 nem no x86. É esse aplicativo aqui. Vou clicar duas vezes, ele já vai executar. É bem simples, é basicamente Next, Next, Finish, Next, Next, Install. Agora ele está pedindo permissão para instalar drivers. Dá uma checada se esse Always Trust Software from Oracle Corporation está habilitado. E vou clicar em Install. Finalizou a instalação, ele está pedindo para reiniciar o computador. Eu vou colocar Reboot Now. Vou apertar o Finish. Ele já vai reiniciar a minha máquina virtual novamente. E depois de reiniciar, eu vou poder também redimensionar essa tela. E a máquina virtual vai ser redimensionada conforme o tamanho da janela. Nessa etapa, os adicionais de convidados já foram instalados. Eu vou mostrar duas coisas para vocês. A primeira, vamos aqui em Visualizar, Tela Virtual 1, e eu vou colocar aqui Redimensionar para 1280 por 720. E aí eu consigo redimensionar. Você pode alterar aí o redimensionamento conforme a sua escolha. Ou podemos fazer o seguinte, a tecla Host F coloca e tira de tela cheia. Então eu vou apertar o meu Ctrl mais F. Ele vai me dar uma mensagem falando que vai ser colocado em tela cheia. E se eu quiser sair, eu tenho que apertar o Ctrl direito e o F novamente. Eu vou clicar em trocar. E aí minha máquina virtual está em tela cheia. Para sair, Ctrl F. Lembrando que é o Ctrl da direita. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, para não ficar muito longo. Eu vou dividir em módulos. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no like. Dúvidas ou sugestões, basta deixar no campo de comentários aqui embaixo do vídeo. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!